Bem, pessoal, então vou mostrar para vocês esse freezer aqui que eu estou reparando e vou mostrar para vocês como que a tubulação foi feita nele e falar um pouco para vocês sobre esse tipo de tubulação. Então aqui foi trocado o capilar e a tubulação interna, eu já mostro a vocês. Mas mostrar um pouco dessas partes aqui, para vocês verem aí que o capilar ele veio enrolando aí para evitar o congelamento aí do cano do retorno. Eu já mostro para vocês. A carga de gás dele está de acordo ali, a ficha técnica dele, que o lado de baixo está aí 5.5 PSI grama aí. Esse freezer, a maioria deles novos tem a ficha aqui, olha. Aí basta olhar a ficha aí. E também essa carga de gás, ela vai variar de acordo até quanto esse freezer vai chegar. Vocês podem olhar na tabela de gás, tabela de pressão, o quanto é que esse freezer vai gelar, digamos assim. Suponha que esse freezer aí é só para conservar. Então, se ele é para conservar, quanto mais baixo a gente deixar ali, ele vai congelar o alimento. Ou então a gente colocar um controlador nele. Quando é um freezer que vai trabalhar com picolé, por exemplo, ele tem que ser um freezer de baixíssima temperatura. Então esse aqui, por exemplo, tá o capilar 42. Se ele fosse um freezer para congelar uma temperatura bem menor, estaria aqui um capilar 36 por aí, ou o 31, dependendo do tipo de freezer. Mas esse freezer aqui é um freezer de 380 litros. Então olha para vocês verem aí, vamos ver ali a quanto ele está chegando. Olha aqui, ó, já está menos 16 ali, ó. Tá menos 16. Então vou mostrar para vocês aqui dentro como é que foi feito ali. Olha aí, olha como é que foi feito essa tubulação dele. Olha para vocês verem aí. Então esse tipo de tubulação, a amostra aí, ele gela mais rápido. Ele gela mais rápido porque a troca de calor é aqui dentro do freezer. E aquele outro modelo, ele é lá atrás. Então ele tem que trocar calor primeiro com a chapa e depois para cá. Então sempre perde um pouco. Só que esteticamente esse tipo não é bonito, entenderam? Então tem pessoas que aproveitam a lata para não desmantelar, coloca essa aqui, aí vem com a outra e coloca por aqui, para evitar que essa tubulação fique à mostra. Mas quando faz isso também termina diminuindo um pouco da capacidade do freezer. Essa aqui ela foi toda pregada aqui, olha, com chapa de alumínio, que é para evitar enferrujar. Às vezes o pessoal vem e coloca chapinhas de aço, só que aquela chapinha, mesmo que você pinte, ela termina enferrujando, e aí agora quando ela enferruja começa a escorrer aqui aquele ferrugem. Então quando fizerem assim a amostra, procure botar chapas de alumínio, que fica mais bonito. Para vocês verem como eu abri, ele já está aquecendo aqui, mas só para mostrar para vocês. Aqui é um tubo 516, é o mesmo que vem no freezer. Ele aqui está com uma panqueca inteira que é 15 metros. O que a gente chama de panqueca é quando vem ela enrolada e a gente deixa do modo que está. Tipo aqui, ó, aqui é um capilar. A panqueca ela vem desse jeito aqui, só que de tubo grosso. Isso aí, por exemplo, é o 516. É um pouco maior que 1/4 e menor que o 3/8. Eu vou abrir do outro lado e mostro para vocês também como ficou. Então, a depender também do que vai fazer com esse freezer, lá é só para ela conservar alimentos, vai dar tranquilo. A depender do que vocês vão fazer com esse freezer também, tem que colocar mais canos. Esse aqui foi 15 metros. Aí a depender, dependendo do que for, tem até 22 metros aí. Isso também varia do motor. Não adianta você colocar aqui, aquele motor lá suportaria até 22 metros. Mas não adianta você colocar aqui 22 metros de tubo e lá você vai lá e coloca um motor de 1/8. Lá está um motor de 1/3, por exemplo. Mas você colocaria lá um motor de 1/8. Aí não daria conta de todas. E esse aqui, para vocês verem, já está quase gelando lá a última. Para vocês verem ali, ó, que até essa penúltima volta ali, já está congelando. E vocês viram aí a temperatura dele. Eu vou tirar dali para vocês verem daqui a pouco
Eu coloquei aqui a temperatura de evaporação do gás. Vou deixar ele aqui para vocês verem a temperatura ambiente. Então, quando vocês forem colocar um tipo de sensor para medir a temperatura de qualquer ambiente, não, no caso desse aqui que tem cano, não coloque diretamente no cano. Ele vai dar erro, vai gelar mais. Só aquele ponto. Vocês têm que ver, por exemplo, se a gente fosse medir uma câmara fria, a gente coloca no meio lá para ver o quanto está chegando de resfriamento lá. Que esse que eu estou medindo para vocês aí foi a temperatura de evaporação, quanto está chegando, mas o quanto já atingiu aí o freezer. Pra vocês verem, ele tá aberto aí, tá a -7 ali. Eu vou mostrar para vocês um outro ali, só para vocês comparar. Então esse aqui é um freezer Consul, aquele outro é um freezer Electrolux. Olha para vocês verem aí. Tá para pegar, pronto, tá pegando aí. Olha para vocês verem aí a quantidade que tem aí. Esse é um freezer bem menor, esse é um freezer daqueles pequenos, olha para vocês verem. E esse aqui, o cliente mandou abrir para ver. E hoje em dia é tudo assim, olha. Esse aqui no caso é alumínio, mas aquele outro dele lá, aquele lá era aço. Então a gente abriu só uma pontinha, deu para ver que era aço e todos os cantos já estavam corroídos já com o tempo. Olha para vocês verem como é que ele é por dentro. Não é colocado aqui direto nesse material esponjoso. Ele é colocado direto na chapa que fica aqui. Esse tubo é enrolado na chapa e preso com essa fita para fazer o revestimento. Para quando acontecer o congelamento, esse congelamento não vir criar muita umidade aqui. Esse material que é o polietileno esponjoso. Isso aqui é despejado depois. Então esse material, os tubos, é todo preso na chapa. Que vai aqui dentro, coloca ela, não tem nada, isso aqui tá tudo aberto. E aí depois que colocou, vem com o material e enche as laterais dele. Fazer o caso, não precisa encher, né? Senão ele vai sobrar. Já tem uma quantidade média ali que a engenharia já calculou. Coloca o material ali, hein? Coloca aqui, ou às vezes coloca e vai vendo. Quando chegar perto ali, vai, coloca e tá completar. Esse aqui, pelo que eu medi, ele vai ter aí uns 18 a 20 metros, a média dele aí. Então se for colocar, a gente vai ter que tirar ele todo aqui, olha. Tirar ele todo e aí colocar os tubos de novo. Mas pelo cliente estava vendo o preço que tá o cano de cobre e também o preço que tá o cano de cobre, a mão de obra e ainda colocar a chapa aqui, ele tá muito pensando em desistir. E com isso aí, às vezes a pessoa demora de decidir o que vai fazer e termina ficando muito tempo na oficina, às vezes só ocupando material. Ou melhor, ocupando espaço. Então esse aqui deixei até sem o elastrômetro aí para mostrar para vocês. Vocês veem que não tem congelamento aí na linha de retorno. Já tem um bom tempo que ele tá ligado. Quando ele estiver bem congelado, já começa a congelar ali a linha de retorno. É o tempo que já congelou tudo. E se eu aumentar demais aqui a carga de gás, é o que vai acontecer o congelamento de retorno aí. E para esse capilar aqui, se eu baixar demais também aqui o retorno, ele vai ficar faltando gás. Não vai completar todas aqui. Por quê? Porque o capilar dele está um capilar grosso. Então, se eu aumentar mais a carga de gás, também vai aumentar a de saída, mas só que aqui vai ficar muito alto. Então ele não vai atingir uma temperatura, digamos aí, os 16, 18 graus que seria para atingir. Quanto mais eu deixar a parte de baixo aqui alta, digamos aí, se a temperatura ficar aqui, olha, a uns 10, ela vai gerar aí digamos aí uns 14 pela tabela, mais ou menos aí. Então se eu quero um freezer que ele vai gelar mais, esse retorno aí, ó, tem que ser mais baixo. E também de acordo com o capilar aqui. Com esse capilar aqui, ele foi feito para gelar isso aí. Só conserva, mais conserva. Agora para congelados de picolé, como eu falei para vocês, a gente teria que diminuir aqui o capilar dele. E também aumentar a quantidade de tubos. Então olha aí, como fechou, já está chegando a -8 aí. Então em relação aqui, olha, então em relação ao encanamento, vocês veem que já está congelando ali, ó, os cantos ali. Então em relação aí ao encanamento, ele vai gelar bem mais rápido. Só que esteticamente não fica muito bonito para digamos assim, para apresentar, deixar no meio de um comércio, uma coisa assim. Agora, fundo de comércio que a pessoa trabalha lá para guardar alimentos, essas coisas assim, muito bom. Não vai atrapalhar em nada não.
Então, pessoal, comentem aí abaixo o que vocês acham. Como eu citei para vocês, esse tipo de acabamento aí. E o que vocês acham. O time daqui desligando já tem um tempinho que tá medindo. Então, o que vocês acham? Se gostaram, deixa o ok de vocês. Compartilhe o vídeo para que outros vejam. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.